Igor Cerqueira apresenta Portugal Podcast. Ela é brasileira, empreendedora e é o exemplo de que Portugal é não só a porta de entrada para a Europa, mas para o mundo todo. Porque hoje ela vive num país que não é Portugal e é um país no continente africano. Hoje nós vamos receber aqui Rafa Marrocos! Êêê! Seja bem-vindo, Rafa! Obrigada, gente. Obrigada, Igor. Tô muito feliz de estar aqui. Tá nervosa? Tô ansiosa, eu Ansiosa? acho, né? Tipo, acho que eu tava super ansiosa pra vir, né? Pra Aproveitar falar aqui no que- estúdio. Aproveitar que você estava aqui pelo Porto, né? Pra poder Sim. vir visitar aqui nosso espaço. Porque hoje, gente, a Rafa mora no Marrocos. Hoje ela tá Habib, Alibaba, que pode falar Alibaba também? Alibaba. Alibaba é o quê? Alibaba era uma história, uma lenda que tinha, né? Do Alibaba, 40 mulheres, se a gente fala 40 ladrões. E aí ficou aí nesse mundo místico árabe a história do Alibaba. Ah, não é nenhuma expressão pra nada não, né? Não, é uma Porque eu já vi- expressão já de brincadeira, já que eles já usam, já fala Alibaba. Alibaba. Quando tem barba, então é Alibaba total. Quando chega alguém de barba, assim, pra viajar lá, o Alibaba. Gente, olha, eu já conheci a Rafa e queria apresentá-la pra vocês aqui. Um amor de pessoa. E Rafa, tudo começou em Portugal, né? Tudo começou em Portugal. Me conta como é que foi isso. Desde o começo? Sim, Que a história é longa, quanto hein? tempo que você tá aqui? Ao total, desde 2017, então fazem 6 anos. 6 anos É. que você veio pra Portugal. Exato. Isso, e você veio pra estudar também, fiquei sabendo Eu vim disso. pra estudar. Hum. Na verdade, assim, eu era uma pessoa, antes de trabalhar com turismo, antes de empreender na área do turismo e tal, eu era super acadêmica, né? Tipo, eu participava de grupo de pesquisa, né? Estudava um tema super diferentão, que era decolonialidade, que na época, lá em 2017, estava começando, né? Como é o a nome? Decolonialidade. Decolonialidade? Sim. Nunca ouvi falar sobre isso, Rafa. Me explica. É um tema bem interessante. Na verdade, resumindo assim, né, porque é um tema bem denso e bem amplo, é uma maneira de enxergar o mundo sem ser eurocentrada, né? Uau. A partir de um olhar latino-americano, a partir de como se você pegasse o mapa mundi da maneira que ele tá agora e fizesse assim, né? E começasse a entender que o norte não é a Europa, não é os Estados Unidos, mas sim, né, aquilo que a gente olha como norte é a nossa própria América Latina, ou a nossa própria descendência africana, ou a própria África, enfim, uma nova perspectiva de conceber, né, o mundo e entender, né, as coisas, como elas se dão, as relações, a ciência, enfim, é isso. Eu tive um professor de História da Arte. Hum. E pronto, eu já vivi um pouquinho disso aí, né? Já aprendi um pouco disso na universidade, só não sabia desse nome, da expressão Decolonialidade. É uma expressão que veio da América Latina, na verdade. E agora ela já tem estudiosos no mundo inteiro, acho eu, que falam sobre esse tema. E na época, né, no Brasil, era um tema que era muito emergente, né? E continua sendo, é um tema muito necessário. E foi dessa escola acadêmica que eu vim, né? Então, assim, no Brasil era, tipo, puta, Xinguei. Não, Eu- a gente tá em casa, a gente tá em casa. Eu era super estudiosa, então participava de grupo de pesquisa, ia para congresso, tem um artigo publicado. Então, quando eu vim para Portugal fazer, na verdade, o intercâmbio, né? Que eu vim primeiro com uma bolsa de intercâmbio que eu ganhei na Unirio, que eu formei na Unirio em pedagogia. Então, eu ganhei uma bolsa de intercâmbio na época do Banco Santander, que eu não sei se ainda tem hoje. E vim fazer o intercâmbio em Portugal e me apaixonei, assim, pelo país, pela dinâmica de vida, pela qualidade de vida, né? E exatamente por Portugal ser essa porta de entrada para a Europa e para o mundo todo, né? Sim. Então, quando eu vim, muita coisa, né, me fez olhar diferente, né? Eu acho que, às vezes, a gente precisa sair do lugar que a gente é, do lugar que a gente pertence, para entender a gente mesmo e entender aquilo que a gente veio fazer no mundo, Sim. né? Então, Esse é um foi mais ou relato- menos assim. Esse é um relato que eu vejo presente em muitos estudantes brasileiros que começam a valorizar o Brasil Exato. quando vem pra fora. E a gente começa a sentir falta do que a gente normaliza lá no Brasil, que é bom, não é? Claro, tem as partes ruins também, mas as partes boas a gente começa a valorizar isso mais quando a gente tá aqui. Sim. E você veio, isso era no período da graduação já, ou era mestrado? Era Qual na que graduação. Graduação. Era na graduação, aí eu fiz 1 ano de graduação aqui. Na verdade, eu fiz 6 meses, porque eu já estava quase formada, Sim. não tinha mais o que eu fazer. Na verdade, eu queria estar aqui pela experiência em si, né? Uhum. E aí eu comecei, para além de pegar matérias na graduação, pegar matérias do mestrado, né? Já quando eu vim fazer o intercâmbio de
graduação. Porque como eu já tinha quase completado a graduação, não tinha muito o que eu fazer, então eu falei, cara, eu vou pegar umas matérias do mestrado. Nossa trajetória é muito parecida nesse ponto, porque o primeiro contato meu também com Portugal foi para fazer intercâmbio, o que era para ser 6 meses, hoje também já são 6 anos aqui. Mas você estava fazendo a graduação em qual curso? No Brasil eu fazia pedagogia, e quando eu vim pra cá, aqui não tem pedagogia, que Portugal funciona um pouquinho diferente nessa parte de educação básica. Sim. Então, aqui eu fiz o intercâmbio na Faculdade de Ciências de Educação, no curso de Ciências de Educação. Foi isso. Legal. E aí, eu fiquei 1 ano, e aí quando eu voltei pro Brasil, eu voltei decidida que eu iria emigrar, e que eu iria emigrar através do estudo pra fazer o mestrado. Até porque eu vinha, né, dessa escola muito acadêmica. Então, assim, eu ainda acreditava, apesar de já ter começado a trabalhar com as viagens pro Marrocos, eu ainda acreditava que eu ia continuar nesse ramo da educação, que ia fazer mestrado, que ia fazer doutoramento, que ia dar aula, que ia ser professora acadêmica. E aí eu apliquei, né? Perturbei a Unirio inteira, né? Se alguém da Unirio ver esse podcast um dia vai entender quando eu falo pra a diretora, a vice-diretora. Falei, olha, eu preciso formar, eu preciso colar meu grau antes, porque senão eu vou perder a minha, né, candidatura. Você que trabalha, né? Vocês que trabalham com isso sabem como é que é a loucura. Eu falei, eu vou perder, aí depois só vai sobrar, como é que era? Porque tem a primeira fase, a segunda e a terceira. E aí as eu falei, vagas vão diminuindo. as vagas vão diminuir, não vai entrar, socorro, eu preciso colar o grau. Era assim. Eu já entrava na Unirio assim, preciso colar o grau. Já marcou minha colação de grau, eu perguntava. E aí colei grau antes de todo mundo, né? Toda desesperada. E aí conseguia me inscrever, não na primeira fase, mas na segunda. Ainda conseguiu umas vagas, então. Aí eu me inscrevi na segunda fase. Passei na segunda fase, graças a Deus. E aí, vim. Pra quem não sabe, gente, a parte das fases nas candidaturas, embora o ano letivo aqui na Europa comece sempre em setembro, as candidaturas começam a abrir ali a partir de janeiro, fevereiro, março. Cada faculdade tem o seu próprio edital, tem o seu próprio calendário. Então, não existe um padrão geral. Se eu pudesse dizer aqui pra vocês, olha, fiquem atentos, é com o início do ano. A partir de janeiro, cada instituição já vai liberando seus próprios editais. Cada faculdade tem autonomia de dizer como é que vai ser feito o processo de ingresso do estudante internacional. E isso também vai variar a depender do curso. Se é graduação, se é mestrado, se é pós. Então, tenha atenção a essa dica aqui e faça como a Rafa. Tente ir para a primeira fase, se não conseguir na primeira, vai na segunda. Quanto mais cedo, mais chance você tem de conseguir a tua vaga. E aí você conseguiu a tua vaga, é isso que importa. Consegui a minha vaga. Aí vim plena e desesperada. Qual era o mestrado? Tava toda ansiosa. Eu falei, meu Deus do céu. Porque quando eu consegui a segunda vaga, a segunda fase, eu não sei o que foi que eu já vim com as aulas começadas. Eu não sei por quê. Eu não sei se foi porque a minha festa da formatura ainda demorou a sair. Eu queria pegar ou visto. Acho que foi o visto. Acho que foi o visto. Muito comum acontecer isso do visto. Foi isso mesmo. Porque aí, como eu precisava da confirmação da candidatura pra aplicar o visto, isso na época. Sim. Eu acho que demorou, porque era a segunda fase. E aí eu demorei pra tirar o visto, exatamente isso. Aí eu já cheguei aqui toda plena, mais desesperada. Falei, gente, tem 1 mês e tal de aula. Eu vou chegar no mestrado, todo enrolado, tudo, não sei o quê. E aí cheguei. A boa parte também é que você já tinha feito algumas matérias, né? Sim. Então você cortou isso também. Aí eu cortei 2 matérias, né? Eu já tinha feito 2 matérias, que aqui precisava de 2 matérias. No Brasil a gente chama de optativa, aqui é alguma coisa parecida com isso, mas não é isso. Aí eu já cortei também essas matérias, o que foi incrível. E aí vim, né? Tipo, aí eu comecei o mestrado. O mestrado era em quê? O nome do mestrado? Era em Ciências de Educação também, mas tinha um domínio. O meu domínio era mudança social, acho que era isso. Nossa, bem... E tem a ver com o que você estava estudando, não era? O tema que te abraçava aí. Foi em qual universidade? A Universidade do Porto, né? Universidade do Porto. Que é Psicologia e Ciência da Educação. E já era a universidade que eu tinha feito primeiro intercâmbio. Sim, e você sentiu... Como é que foi o processo de candidatura? Você acha que foi muito difícil, muito complexo? Você lembra como é que foi isso? Você ficou muito ansiosa? Falhou alguma coisa? Assim, me deu muita ansiedade, primeiro por não ser a primeira fase, que é aquilo que você estava falando, né? Porque, tipo assim,
ou eu acertava na segunda fase, ou eu ia ter que ir pra terceira fase com menos possibilidade de entrar ainda e com mais atraso de sair o visto, né? Sim. Porque quanto mais tarde você se candidata, mais tarde você tem os papéis, mais tarde você faz a aplicação do visto, mais tempo o visto demora pra sair. Então, me deu uma certa ansiedade por isso, né? Tipo, do tipo, cara, ou eu vou... E é muito documento que você tem que mandar, é muito detalhe, Autenticações, coisas que não podem errar. e uma coisa que às vezes que altera de um ano pro outro. Então, eu já tinha me inscrito no ano passado, mas era por um tipo de candidatura, esse ano já era pra outra, que eu nunca tinha feito. Mas deu certo. Deu certo, você passou. Tinha mais estudantes brasileiros com você? Muito, né? É. Tipo, eu acho que, tipo, 80% do meu mestrado era de estudantes brasileiros. Caramba! Isso foi bom ou foi ruim? Ah, Seja sincera, que aqui é o espaço de verdade. confessionário. Era... Assim, é diferente. Eu acho que o mestrado e a universidade aqui, ela tem uma pegada diferente da do Brasil. Então, eu vinha de um mundo acadêmico muito diferente do mundo acadêmico português. E foi diferente. Hoje, na época, pra mim, foi difícil. Hoje, eu não digo ruim, nem melhor, nem pior. Eu digo diferente, né? Então, quando você vir também estudar em Portugal, você tem que vir com essa cabeça de que não é o Brasil, não vai ser igual ao Brasil, as coisas aqui funcionam diferente, tem uma lógica diferente, as pessoas percebem as coisas diferentes, então você vem pra cá e você também tem que aprender que você tá numa educação em outro país, né? E é assim, né? Você tem que se adaptar, eu acho que também a isso, né? A como as coisas funcionam aqui. Não é querer chegar aqui e querer mudar o sistema educativo e fazer né? Também não é assim. Então eu sentia um pouco isso, assim, esse conflito por ser muita gente do Brasil, né? Um pensamento muito crítico para algumas coisas que fazem sentido, só que a gente também tem que entender que é isso, né? São realidades diferentes. Realidades diferentes. Sim. É isso. O primeiro, e uma dica essencial que você que tá assistindo aí de casa, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube, tá assistindo a gente, a primeira coisa é vocês se inscreverem aqui para participar, interajam aqui com a gente, deixem os seus comentários, o que vocês acham sobre este tópico. Mas a segunda dica que eu deixo a você que tá pensando a vir para Portugal é venha preparado para sair da bolha, para não se permitir entrar numa zona de conforto onde você tem um núcleo que é só Brasil. Porque isso, muito provavelmente, vai ser bom num primeiro momento, para você se sentir confortável, mas também pode trazer aí alguns desafios, porque fica mais difícil de você conectar com pessoas que sejam mais difíceis de serem conectadas. Então, venha tranquilo, venha querendo desbravar e desconstruindo tudo que tenha na sua cabeça sobre o que você já ouviu dizer sobre a universidade ou qualquer coisa assim. Entenda que a educação é uma via de mão dupla e a troca vai ser importante e essencial na sua adaptação. Mas sempre foi pelo Porto. Você, a primeira cidade, veio pelo Porto e continuou lá. Eu tava com muita dúvida, né? Eu nunca pensei em ir pra Lisboa, né? Não sei porquê. Nada contra, mas eu prefiro... Eu também prefiro o Porto. Eu sou fã do Porto. E a minha dúvida era muito sobre o norte, né? Eu tava na dúvida se eu ia pra Coimbra ou pra Porto. E aí uma amiga veio pra cá, e aí eu comecei a ler mais sobre aqui. Eu falei, gente, eu vou pro Porto. E aí fui pro Porto, e aí... Olha, foi a melhor escolha que eu fiz, assim. Eu tenho zero arrependimento de ter escolhido Porto. Visitei as outras cidades e não tem a conexão e não tem a atmosfera. Eu acho que a atmosfera estudantil que o Porto tem, né? O Porto, eu acho que é uma cidade pequena, que tem tudo que uma cidade grande tem e tudo que você precisa enquanto estudante, né? Ou enquanto imigrante que queira passar mais tempo aqui com doutoramento, com mestrado. E é viva, né? Porque como é uma cidade tão querida e tão receptiva, a cada 6 meses você tem uma configuração diferente, né? De pessoas, de estilos e de vibes. Então, assim, ela tá em constante mudança. Então, isso é muito bom também, né? Inclusive, eu acho que a gente tem que iniciar um quadro aqui no nosso podcast, que é a competição Porto e Lisboa. Porto! Porque é polêmico isso, né? Há quem ame Lisboa e não prefira do que Porto. E há quem ame o Porto e não prefira de Lisboa. Eu também sou fã do Porto. Mas por quê? A parte positiva aí você já falou, né? Das coisas da conexão, que é uma conexão mais genuína, eu sinto isso, né? O pessoal do Norte é muito mais... Eu me sinto mais confortável aqui. Eu acho que é combinação, né? Eu acho que é combinação. Mas a parte negativa do Porto? A parte negativa do Porto? Tempo. 5. Não sei. Não teve. Eu não sei. Eu acho que
Eu não tenho parte negativa aqui no Porto, de verdade. Eu acho que o aumento absurdo das rendas, né, mas que é um problema geral de Portugal, Sim. não é um problema do Porto. Então, eu não tenho, né? É uma cidade, é aquilo que eu falei, pequena, com tudo que você precisa de uma cidade grande, com movimento noturno, movimento diurno. Sazonalmente ela muda, então ela traz uma atmosfera de movimento. Sim. Tem ótimas universidades, tem um aeroporto super fácil de você chegar que é melhor que o de Lisboa. É verdade. Que é super fácil de você chegar com o metro. Tem um transporte público impecável. Toda vez que eu precisei da saúde pública foi impecável. Então, assim, eu amo Porto. Eu também. E a gente tem fotos aqui da Rafa do Porto pra ver como é que foi essa vivência dela aí na época da universidade. Vamos ver como é que é isso. Olha, esse daqui, o que é isso? Morta de cansaço só depois da aula, é? Tem aí no Jardim do Morro, no frio do Aí. Porto. Umas coisas não é um ponto negativo, mas é uma coisa pra se acostumar aqui, é o frio, né? Não é? Porque aqui é mais frio que o sul, Sim. né? Então, É verdade. a gente o tem mais norte- tempo de inverno do que de verão. É o contrário do Brasil, né? Enquanto no norte de Portugal é mais frio, no Brasil, né? O sul é mais frio, aqui é o contrário. Sim, E aí, realmente tá bem diferente, né? O pôr do sol aí, esse é o Jardim do Morro, sim. né? É um espaço que não fica no Porto, que fica em Gaia, Gaia. mas é distrito do Porto. E é pertinho aqui do nosso escritório, é cerca de 7 minutos andando dali. E essas fotos aí bem turistona, né? Isso aí era quando você tinha chegado? Então, eu morei muito tempo aí nessa parte de Gaia pro Porto, né? Tipo, bem perto do Jardim do Morro. Então, assim, eu tive um carinho. Na época que eu vim morar aqui em 2017, o Jardim do Morro não estava nem aberto. Caramba! Ele estava ainda em reforma para abrir. Então, nas outras vezes que eu vim, né, em 2018, eu continuei morando aí nessa região. Então, assim, eu tinha um carinho muito especial por esse lugar, porque era o meu quintal de casa, né? Aham. Tipo, de manhã eu acordava, ia pra lá. Olha. Então, na verdade, eu tinha um amigo fotógrafo, que era brasileiro, que morava comigo e que Não ele é mais fez seu essas amigo. fotos. O quê? Por que tu falou que você tinha um amigo? Ah, não, é porque agora a vida já mudou. Ele nem sei onde ele anda, né? Ele tá aqui no Porto ainda, estudando, acho eu. Ele também voltou pro Brasil, depois voltou, aplicou pra estudar. Mas, assim, é aquilo, né? Caminhos diferentes, rumos diferentes. Eu não sei mais dele, mas foi ele que tirou essas fotos e que mexia com fotografia. Tão lindíssimas, tão E lindíssimas. aí é isso, era um lugar que eu amava aqui. É isso. E aí você começou a trabalhar aqui no Porto mesmo, não é? Começou Sim. a trabalhar, eu vi que tinha uma foto aí também, né, Nico? Ah, sim. Essa foto aí é do Porto. Trabalhei, porque assim, eu vim pra cá os primeiros 6 meses, eu vivi a vida de intercambista, né? Ir pra faculdade, viajar, ir pra faculdade, viajar, ir pra faculdade, ir pra festa, viajar. Viajar, é festa, falta festa também, é verdade. Era isso, né? Tipo, aproveitei. E aí, só que aí depois, quando eu recebi um e-mail da universidade, né? Porque assim, eu ia vir pra ficar 6 meses e depois de 6 meses, tchau, eu ia voltar pra minha vidinha normal Sim. lá no Brasil, Aonde no Brasil? no Rio. No Rio de Né? Janeiro. E aí, eu recebi um e-mail da U Porto falando assim: olá, se você quiser fazer a sua recandidatura para mais 6 meses, o tempo é agora. Aí eu falei: gente, é agora. É uma mensagem É divina. uma mensagem divina, é o universo me dizendo: fica aqui. Aí eu falei: gente, eu vou ficar. Mas, gente, eu não tinha dinheiro. Aí eu falei: meu dinheiro tá acabando, eu vou viajar, eu não me planejei pra isso. Aí eu falei: o que que eu vou fazer? E aí, nesse meio tempo, em maio de 2017, eu fui pro Marrocos, né? Fazer a viagem de 5 dias, acabei ficando 10. Mas eu acho que talvez a gente fale disso mais profundamente depois, né? Não sei se eu já falo agora. Sim, não. Inclusive, chegou já aqui o chá pra gente. Olha, vamos entrar aqui no tópico do Marrocos. Olha aqui, gente, que chique essa produção. Tá Filma muito aqui, chique. Nico. Toma aqui o seu chazinho. Muito chucrã. Né? Muito o quê? Chucrã? Chucrã. Chucrã é o quê? Obrigada em árabe. Obrigada em árabe. E tu fala árabe, é? Algumas palavras. Olha. Eu engano bem. Olha, tá chique aqui o negócio do Marrocos, né? Esse Tá é um chazinho. chiquérrimo. Esse aqui é um chá o quê, meninas? Me ajudem aqui. Um chá verde com menta. Bem docinho, igual era no Marrocos. Exatamente assim. Lá serve Olha, esse chazinho. No né? Marrocos a gente brinda. Ah, é? A gente bebe. Antes de beber. A gente E fala já uma bebeu, palavra já. que é assim, bissarrá. É quase bissarrá. É isso mesmo, vocês ouviram. Então, como aí? Como é? Bissarrá. Bissarrá. 1, 2, 3 e... Bissarrá. Olha aí que delícia. É, gente, bissarrá pra você em casa também.
Tá bem parecido, tá bem no single lá. Tá bem docinho. Eu acho que ela não gosta muito de açúcar, não. Não, eu gosto desse chá com açúcar, porque chá verde, né, gente? É forte, Amargo. né? É forte. Sim, aí você foi pro Marrocos ficar 5 dias e ficou 10. É, eu fui ficar assim. Quando eu vim fazer o intercâmbio, tinha 2 países que eu falei assim: eu tenho que conhecer, Itália e Marrocos. Eu queria muito conhecer os dois. Que engraçado, porque muita gente que chega aqui nem imagina que Marrocos tá tão perto daqui Tá tão que pode perto, descobrir, né? não As é? pessoas às vezes falam, ui, é na África. É, Eu falo, gente, sim. É, Ui, preciso do passaporte? Sim, né? Quem é sim, europeu. tá saindo da Europa, Da é, no Europa, caso. é. Pois é. Aí eu falei, gente, eu quero muito ir pra Marrocos e quero muito ir pra Itália. Então, eu me enfiei num grupo de manas, aí a mana que tava organizando não veio mais, aí eu falei, gente, eu tô indo sozinha, me passa o contato desse marroquino aí pra falar com ele. Falei, gente, como é que eu vou assim, né? Aquelas crianças que vão limitando a gente. É. E aí comecei a trocar ideia com o Said, né, que hoje é meu sócio. E aí comecei a perguntar da viagem, comecei, né, a perturbar ele, né, falar, e aí, como é que vai ser, bababá, babá. E acabou, né, que eu venho de uma escola de professora, eu era professora, não Uhum. sei o quê, e a gente gosta, né, de tomar a frente, né, a gente não consegue liderar. ficar sossegado, né, ficar de boa e de boa na viagem, não, a gente tem que fazer alguma coisa. Um diferencial. Tem que Aí eu ser. já comecei, né, a organizar o grupo, a passar informação no grupo, e aí, meu filho, aí virei a tia do grupo, né? E aí tava lá, de boa. Aí fui viajar, organizei a galera e tal. E é verdade, isso era uma época que eu era. Não é que eu mudei hoje, mas eu acho que é diferente. Eu era muito mais. Eu tava numa época da minha vida que eu queria. Tava correndo muito atrás, né? Porque eu queria. Né, acho que abrir, né? Tipo, todas as portas que eu pudesse, todas as janelas que eu Sim. pudesse e segurar todas as oportunidades, né, que a vida me apresentasse. Então eu tava lá, então tava super empenhada na viagem e tal, não sei o quê. E aí, quando passou 5 dias, o Said virou pra mim e falou assim: ai, você não quer ficar mais 5? Eu falei, mais 5? Mais E 5? agora, gente? O que Eu vai falei, que acontecer? isso? Esse homem mandando eu ficar aqui mais 5 dias. É ruim, hein? Que eu vou ficar aqui, não conheço esse homem, vou voltar. E as meninas não. Afinal, você foi sozinha ou foi com mais Fui outras com as meninas? meninas, né? Ah, Aí ok. virei ali. Virou a do líder grupo. lá do grupo. E aí eu falei, que isso? Esse E homem tu mandando falava eu com o ficar. Said de que língua? Português. Ele fala português, Ele então. fala português. A minha equipe hoje também fala português. Legal, a gente já vai falar disso, porque tem aqui as viagens, inclusive uma viagem com um estúdio em Portugal. E olha, você não precisa ficar preocupado se não fala ou francês, ou inglês, ou espanhol, porque lá tudo se desenrola, a gente já vai falar sobre isso. Mas segue aí essa história. Ele pediu pra ficar 5 dias. Aí eu falei pra ele, não, né? Porque você não vai aceitar, né? Um boy que você não conhece no outro lado do mundo. Imagina, Fala menina. assim, fica aqui que eu pago a sua passagem de volta. Aí você fala o quê? Eu não, tô vazando. Claro. Aí eu voltei do deserto e você sabe que a jornada é longa, né, meu Sim, amor? A é jornada do bastante deserto tempo. é quase a jornada da vida. Sobe, desce, montanha, você acha que vai cair, né? É isso, né? Mas não cai, gente. Altos Eu e tô aqui, olha, eu baixos. já sobrevivi. É. A Rafa também, tu já deve ter feito várias Sim, expedições altos dessas. e baixos. Então você uma hora está em cima, uma hora está embaixo, uma hora está cansado, uma hora você dorme, Isso uma tá hora você fala parecendo assim, outra nunca coisa. mais vou chegar. E é assim, a jornada do deserto é essa. Então eu voltei, né? 10 horas de viagem, né? 8. E mal. Eu falei, gente, tô deixando esse lugar. E aí chorava. E aí, tô falando assim, brincando, mas foi sério, assim, o processo, tá, gente? Só pra ser leve. E aí, voltei assim, mal, chorando. Eu falei, cara, eu não acredito que eu tô deixando esse lugar. Parece que eu sinto que, sabe, não é isso que eu devo fazer. Parece que eu tô tomando a escolha errada. Uma coisa mesmo que vem de dentro, assim, do coração. E aí, viajei essas 8 horas. Cheguei em Marrakech. E falei com as meninas, eu falei, gente, o que vocês acham? Elas, não, você tá louca, ele vai querer alguma coisa, que não sei o que. Começaram, eu falei, gente, que isso? Vai Aí- te trocar pelo aí eu camelo. voltei. Aí, Tem esse negócio que tem dizem, né, esse, que né, troca tem pelo essa camelo. lenda aí do camelo. Meu Deus do céu. Mas ele não ofereceu, não. Não tá valendo nada até hoje. Atenção, meninas, cuidado, hein? Se falar que vai te trocar pelo camelo, pera lá. Aí voltei, mas aí tava inquieta com isso, tava inquieta com essa decisão. Sabe quando você toma uma decisão, mas você sente que não é a decisão que você devia tomar? Uhum. E aí liguei pra ele. Peguei o impulso, liguei pra ele e falei assim, olha só, sua proposta ainda tá de pé porque eu quero aceitar. Aí ele falou, tá. Amanhã eu vou mandar o motorista te buscar às 8 horas da manhã, fica pronta. Eu falei, ok. Aí Que fui dormir. isso, fiquei sozinha. pronta. E o mestrado? Tu já tinha terminado o mestrado? Enquanto isso, o mestrado que se eu ainda lasque. tava no intercâmbio. Ah, isso foi na primeira vez Foi que na você primeira veio, vez, em então. 2017. Caramba. Porque a gente tava falando das formas que eu fiz pra me planejar Sim. pra
ganhar dinheiro pra voltar pra fazer o mestrado. Aham. E aí, mas eu nem pensava nisso ainda, gente. O mestrado ainda nem tava na minha cabeça quando eu aceitei ficar mais 5 dias no Marrocos, né? Mais 5 dias mudou completamente a minha vida. E aí voltei, fiquei mais 5 dias, fiz outro grupo, vi como é que funcionava o trabalho, conversei algumas coisas pro Said e voltei pra Portugal com a perspectiva de ajudar ele, só que a coisa foi crescendo, né? E aí o Instagram, eu tinha um Instagram pessoal que mudou pro Rafa Marrocos, e aí eu comecei a postar conteúdo, e eu comecei a falar sobre o país, e aí eu comecei a anunciar as viagens, aí as vendas foram correndo muito bem, o serviço começou a ser muito elogiado, e como eu era Erasmus, né, como eu era intercambista, eu tava nesse meio estudantil que me facilitava, né, que as pessoas me conhecessem, a propagação da... Enfim, o negócio começou a prosperar de uma maneira que eu não esperava, né, porque eu nunca imaginei trabalhar com vendas de pacotes turísticos, agência de viagem, viajar com pessoas, né, eu sempre estive liderando pessoas mais dentro de uma sala de aula, Sim. não numa viagem, né. Então você não teve nenhuma outra vivência antes disso no marketing, no conhecer essa venda de pacote, nada disso Nada disso. caiu no seu colo. Caiu assim, e eu falei... Vambora. Porque, tipo assim, eu acho que é uma essência, né? Minha mãe, quando eu passei na universidade pública, na Unirio, né? Porque aí eu fazia cursinho, estudava de manhã pra terminar o terceiro ano e fazia cursinho à tarde. Uhum. E aí era aquilo, né? O dia inteiro estudando, né? Aí tinha as matérias lá de matemática, física. Eu falei, socorro, eu ficava lá estudando aquilo, que eu não tenho o menor jeito pra isso. Era um desespero, era um parto pra mim. E aí ia pro cursinho todo dia, aí passei. Aí passei. E aí, porque queria fazer direito, aí não consegui passar pro direito, que é super concorrido, né, no Brasil. Não sei se continua assim. Continua. É, né? E aí tinha jornalismo, e assim, eu tava muito na dúvida na carreira, tinha jornalismo, psicologia, direito, a outra era relações públicas, acho que era. E aí pra Unirio eu consegui entrar pra pedagogia e fiquei frustrada. Ué, Fiquei. Porque os meus pais são professores. E eu cresci vendo a minha mãe enlouquecida, né? Com a educação. Né? Dando aula, né? Tipo, descabelada, corrigindo prova, né? Aquela coisa do professor desvalorizado no Brasil. Aí eu falei, gente, não acredito que eu vou fazer pedagogia. Aí minha mãe virou pra mim e falou assim, querida, meu amor, você é pobre. Então, a gente que é pobre, quando a gente tem uma oportunidade de ir pra uma universidade pública no nosso país, isso há 6 anos atrás, né? Mais de 6 anos atrás, porque, né, eu vim pra cá em 6 anos, ela virou, quando a gente é pobre, a gente agarra essas oportunidades, porque é aí que a nossa vida acontece. Então, vá pra universidade, pro que você passou, faça. Se você não gostar do curso, se você não se adaptar, você troca. Agora, não vem com essa de que vai fazer outro ano de cursinho pra entrar em outra universidade. Você vai entrar e você vai entrar agora. Agarra essa Eita. oportunidade. Eita. Aí eu Aprendeu falei logo assim, assim. um choque de realidade, né? Você toma logo, querida, você é pobre, entra logo nessa universidade pública, porque depois vai ser difícil pagar uma pra você particular. Bem assim, é tipo isso. E aí entrei na Unirio, e aí, tipo assim, um outro portal, assim, acho que a Unirio foi um dos primeiros portais, assim, que se abriu, né? De conhecimento, né? De movimento. E aí eu conheci pessoas diferentes, porque eu vim de uma cidade menor do Rio, eu vim de Niterói. Então, o Rio de Janeiro, comparado a Niterói, já é um Sim. boom de experiência. Sim. Então, quando eu entrei na Unirio, eu entrei nesse outro portal do conhecimento, né? Conheci pessoas, comecei a conhecer linhas de pesquisa, novas formas de conhecimento, de pensar, de entender o mundo, de se relacionar, vivências acadêmicas, pessoas interessantes, viagens acadêmicas, intercâmbio, Portugal, Marrocos. Então, assim, se eu não tivesse aceitado, né, e agarrado essa primeira oportunidade da minha vida, que foi através do estudo, talvez eu não estivesse aqui Sim. contando pra você essa história. E né? também se não tivesse aprendido essa lição da tua mãe, né? É verdade. Vê a oportunidade e agarra. Aí tu Agarra. repetiu isso no Marrocos. Viu a primeira Exato, oportunidade e exato. agarrou. Em tudo, né? E aí, lá no Marrocos, aí eu voltando, né, pra história, voltei, comecei a trampar com as viagens, as coisas começaram a prosperar muito bem. Só que ainda era, né, eu falei, gente, eu preciso de mais, eu vou vir fazer um mestrado, né, tipo, eu tenho que me garantir de alguma forma. Afinal, minha mãe me lembrou que eu sou pobre. E precisa de fazer uma grana. Aí eu falei, gente, é isso. E aí eu comecei. Aí eu falei, então, quando eu falo que eu tive 2 intercâmbios em um só, exatamente por isso. O primeiro intercâmbio foi essa, né, esse florescer da juventude, essa coisa linda, né, tipo de viajar, que eu acho que todo imigrante, todo estudante merece, deve fazer também, viajar, estudar,
ir pra festa. E o segundo, os 6 meses, foi nisso, né? De continuar na universidade, só que agora sendo aluno trabalhador, né? Sim. Trabalhando, né? Então, eu trabalhei em restaurante, eu trabalhei em bar, eu trabalhei distribuindo panfleto, enfim, eu fiz uma série de coisas enquanto vendia viagem pro Marrocos, enquanto estudava. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. E foi assim que eu fiz o meu pé de meia, né? Pra poder voltar pro mestrado tranquila. Falei, pelo menos os 2 anos de mestrado eu posso estar aqui estudando Claro. sem trabalhar, sem me preocupar com nada. É. E foi assim que eu fiz. Aqui fica uma dica para você que está assistindo a gente, que vai vir para Portugal estudar. Isso que a Rafa falou do estudante trabalhador é um estatuto que você vai aplicar quando já estiver dentro da sua universidade, tá? Não precisa se preocupar com isso agora. Existe essa metodologia para poder facilitar e te ajudar a integrar ali o trabalho com a aula. Então, o estatuto do estudante trabalhador te ajuda a não reprovar por falta, ajuda você a trocar datas de prova caso seja preciso, se você não puder estar presente ali por alguma questão do trabalho. Então, tem o Estatuto do Estudante Trabalhador, que você só vai ter que se preocupar com isso quando já estiver matriculado na universidade. E também tem o estudante parcial, que em vez de fazer toda a grade curricular, você faz apenas meio turno do que seria, e você escolhe menos disciplinas para você ter mais tempo para conciliar o estudo com o trabalho. Mas essas duas opções é uma coisa que você vai ter que se preocupar só quando já estiver matriculado na universidade. Mas já fica a dica aqui para você saber que existe isso ao teu favor. E falando disso, da viagem para o Marrocos, tem aqui umas fotos da primeira viagem da Rafa. Vamos ver se mudou muita coisa. Como é que ela tava nessa... Olha aí que lindo esse lugar. Isso são o quê? Esse é em Lustres? Marrakech. As Ah. famosas lojas de luminária, de lustres que tem na cidade toda. Essa foto já foi antes ou depois de você ficar lá mais de 5 dias? Foi depois. Depois. Foi do início ainda que eu comecei, mas foi depois desses 5 dias, mais 5 dias de imersão. Legal. Olha aí. Isso aí é uma praça que tem É lá, a praça né? Já principal. reconheci. É a carinha da pessoa. Legal, legal. E aí, essas são as meninas que foram na viagem com você. Sim, ela foi uma cliente nossa, né, que viajou. Acho que eu viajei com ela também. Hidratada. Tô vendo ali que ela tá carregando a água, né? É, Tem aí umas criancinhas. sim. Esse Mas... também foi a primeira vez que eu fiz um circuito no Marrocos, né? Foi a primeira vez que eu percorri de sul a norte, né? E foi aí também que eu consegui perceber melhor a dimensão do país e os contrastes, né? Pra poder montar roteiros privativos personalizados. Legal, legal. Porque hoje a Rafa faz isso, gente. Faz roteiros privativos personalizados. Ela também faz viagens de grupo. Inclusive, nós do Estúdio em Portugal temos uma viagem todo ano com ela. É muito, muito legal. E eu também vou. Então, é tipo uma imersão no deserto. É muito da hora. E falando em universidade... Eu fiquei sabendo que no Marrocos foi onde surgiu a primeira universidade, que eu não sei falar o nome. Eu tenho anotado É aqui. difícil o nome. Tu sabe falar o nome? É Al-Karaoumi, alguma coisa assim. Kauraoui. Eu tenho dificuldade também de falar o nome dessa universidade, mas ela tá em Fez. Aham. Marrocos, a gente vai falar que ele tem a capital turística, que é Marrakech, a capital econômica, que é Casablanca, a capital oficial, que é política, Rabat, e a capital cultural e histórica, que é Fez. Uhum. E é onde está a primeira universidade do mundo, que foi fundada por uma mulher. Sim, a gente tem fotos dela aí, não é? Foi linda fundado essa por uma mulher. universidade, É lindíssimo. Apesar das mulheres terem sido aceitas na universidade posteriormente. não é? Hoje, você visitante, você não entra aí, porque também é um local de oração. As mesquitas no Marrocos só são permitidas entradas de muçulmanos. Então, quando a gente passa pela universidade, né, o nosso guia lá que fala português, que é especializado em atender brasileiros e também portugueses, Uhum. mostra, tira foto, ele entra lá dentro, sempre faz questão de entrar para filmar, mas a gente mesma não pode entrar na universidade, tá? Entendi. Ela funcionou muito tempo e até hoje como madraça, né? Madraças são escolas corânicas para aprendizado do Alcorão, que é o livro sagrado do Islã. Então é um lugar de oração, mas ainda continua sendo uma escola também. Sim. Muito interessante, olha. Então essas fotos aí a gente não consegue ver presencialmente, né? Aí são as cadeiras, olha, as mesas, bem rústicas, e foi a primeira universidade lá, não é? Do mundo, fundada por uma mulher. E como você se sente, Rafa, hoje sendo mulher, vivendo em Marrocos? Tem muita gente que diz que fica preocupada, né? Muitas mulheres Sim. ficam preocupadas em querer fazer uma viagem para o Marrocos e ficam com medo de fazer sozinha. Me conta como você se sente. Eu tava gravando também um podcast de viagem com a Mari e as perguntas foram exatamente essas, né? E
Eu acho assim, gente, você enquanto mulher, você toma uma série de cuidados quando você viaja sozinha para qualquer país do mundo. São os mesmos cuidados que você tem que ter no Marrocos. É igual, não é porque é um país islâmico, não é porque é um país árabe, né? Não é porque é um país de maioria muçulmana que você tem que ter cuidados diferentes, né? Você tem que ter os mesmos cuidados enquanto mulher viajando sozinha para qualquer parte do mundo. Então, se você não vai, se você vai ter, sei lá, o seu itinerário anotado, se você vai ter os lugares que você vai ficar anotados, porque pode acontecer alguma coisa no seu celular, você vai manter isso no Marrocos, né? Se você precisa de internet para se comunicar e precisa de um chip, você vai fazer isso no Marrocos. Então, assim, não tem muita diferença porque a gente está falando de um país islâmico e árabe. Eu acho que a gente tem que parar, né, de colocar esses países numa bolha, né, e nessa islamofobia, né, de que tudo que vem desse meio é perigoso, vai te trazer dano, é inseguro, né, ruim. Então, quando a gente começa a quebrar essas crenças limitantes sobre esses países, a gente começa a entender que eu, enquanto mulher, eu vou precisar de todos os cuidados que eu tenho pra viajar enquanto mulher sozinha em qualquer parte do mundo. Uhum. É verdade. É verdade. E essa coisa do ser trocada de mulher não poder ir sozinha pro Marrocos, então isso é mito. Na verdade, o dromedário, ele era uma moeda de troca. Por quê? O dromedário é Isso é muito... do trocar a mulher pelo É, dromedário, não é camelo? isso. Ah. Eles são primos, tá tudo bem. Eu só conheço aquela música da Xuxa, do Papi, o camelo tem. O camelo que não tem corcunda? Pera, eu já tô confuso. Os dois têm corcundas, Os só do- que o dromedário tem uma só e o camelo tem duas. Ah, era isso, porque na experiência do Marrocos a gente anda num negócio Sim, no desse. dromedário. E antigamente o dromedário era o meio de transporte para as pessoas atravessarem as áridas areias do deserto do Saara, para Aham, cruzarem estradas. Era o meio de se locomover. Então tinha muito valor, aham. né? Então era oferecido como dote, sim, né, para casamentos. Então por isso que ficou esse mito de que se compra mulher com camelos, né? Ah. Na verdade, não são camelos. O primeiro mito são dromedários. O segundo mito, né, é que não é que se compre mulher se troque, é que o camelo era uma moeda de troca, né? Tipo, Uhum. igual há muito tempo foi o sal, né? Então, tipo, porque era uma coisa que pra época tinha valor. Sim. Porque era o meio de locomoção. Então, as pessoas faziam essa troca com dromedários, não só necessariamente para casamentos, para dotes, para etc. Então, Sim. aí ficou essa lenda. E hoje em dia, na Medina, Medina são as partes antigas das cidades árabes. Se você for, sempre vai ter um que vai falar, ai, essa mulher vale tantos camelos, né? Mas é uma brincadeira É uma também, né? Eu já brincadeira. percebi Quanto isso. mais encorpada, mais camelos. Agora, se for muito magra, são galinhas, tá? Mentira! Eu não sabia dessa Então não parte. fica achando ruim, não, que você tá recebendo camelo, meu amor. Porque não é uma coisa ruim, não. Camelo é bom, olha só. E lá é muito divertido porque a gente já foi, inclusive. Vamos botar as imagens aqui, Nico, daquela sem áudio que tem aqui da viagem do Marrocos. Olha, isso aí foi a vez. Olha o chazinho. Nosso acampamento já tá bem diferente, que a gente fez agora algumas reformas. Ah, Tá ainda melhor. legal, legal, legal. Olha, para a viagem desse ano, então, a gente já vai pegar os acampamentos reformados. Esse daí sou eu, olha, fazendo esquibunda lá no deserto. Isso aí foi a noite no deserto, né? Porque a viagem é uma jornada, não é? A gente vai passando, olha, por várias cidades, experimentando várias experiências diferentes. Olha aí que legal. Isso aí era caminho do deserto ainda. A Era. gente ainda não tinha chegado lá. E aí dorme uma noite no deserto, Sim. né? Olha lá, Jade. É, olha aí, olha. Essa é a bandeira do povo berbere, povo tamazirt, que é diferente da bandeira do Marrocos. Do Marrocos, é. Tem aí as tatuagens de rena, olha só que legal. Esse daí foi o grupo, olha, que foi com o estúdio em Portugal. Tudo estudantes aí, muitos estudantes de Viseu, muita gente foi aí de Braga, muita gente do Porto também, teve pessoal de Bragança, e a gente foi aí, ó, ficamos juntos. Teve também festa no deserto, festa do fogo. Foi uma experiência. E aí tá os dromedários, Sim. né? A cidade aí que a gente visitou. Onde foi gravado Game of Thrones. É, Game of Thrones, né? Uma das partes aí. Gladiator. Aliás, esses dias estava fechado de novo porque eu tava gravando Gladiator 2. É sério? Marrocos é cenário, então, de muitos filmes, né, Rafa? Internacional, meu amor. Legal. E isso faz parte do tour, né? Vamos falar aí Faz, desse tour aí. É um tour de 5 dias, não foi? O Saara Experience eu costumo dizer que foi a primeira viagem que me conectou ao Uhum. Marrocos. Foi a primeira viagem que eu fui, né, enquanto estudante. E é a viagem que a gente leva, acho que centenas de pessoas, Sim. né,
por mês e milhares de pessoas por ano, né? Mais ou menos é nesse nível, assim, né? que a gente Eu tá. tava vendo uma pesquisa sobre Marrocos, ele recebe por ano quase Muita. 11 milhões de É muita turistas. gente. E agora, depois da pandemia, a gente teve um crescimento absurdo. Tinha até um jornal do Marrocos falando esse ano da questão do turismo, né? Pós-pandêmico, que voltou com tudo. O país está recebendo muita gente. E agora eu acho que não tem isso. Baixa temporada, alta temporada. Tipo, agora, para outubro, por exemplo, novembro, não tem mais hotel. Assim, Caramba! nesse nível, você tem que se preparar para as reservas do ano que vem dos grupos das expedições. Eu já vou lançar a data agora para reservar para meado do ano Sim, que vem. Tá nesse nível, assim, o legal. turismo no Marrocos. É, e Então, é isso. É muita gente, todo tempo, todo momento. muito bom. Gente, olha, uma experiência muito boa. Inclusive, se você está assistindo aqui o nosso podcast, está se preparando para vir para Portugal, e quiser fazer essa viagem também junto com a gente aqui do estúdio em Portugal, que é a Rafa que opera isso lá no Marrocos, essa viagem vai acontecer sempre em dezembro, que é o período onde o pessoal está de férias da faculdade. Portanto, fiquem atentos aí, certamente as vendas já devem estar abertas. Entrem em contato com a nossa equipe aí pelo Instagram, fala com a gente pelo WhatsApp, para poder ter mais informações sobre essa jornada que a gente faz junto com a Rafa até o deserto. Inclusive, tem um videozinho aí do primeiro dia que a gente foi com 20 estudantes. Era um Cadê? grupo de 20 e poucos Eu estudantes. quero ver. Coloca aí, Nico. A gente tá sem som aqui. Libera aí com som. O pessoal foi lá. Vamos voltar aí do início, Nico? O pessoal foi receber a gente lá no aeroporto. Gente, é tudo incluso. É tudo já tudo incluso. Vamos lá do início, Nico. Opa! Olha quanta gente. Olha que lindo. Sim. Minha mãe falou pra eu lavar o óleo pra ela, meu filho. Eu tive que Ah, levar pra ela. líquido de ouro, meu amor, faz milagre. É. Mas eu não gostei muito, não. Achei o sabor pra comer, achei. Ah, pra comer, É. mas pra cara é maravilhoso. Cabelo. Olha aí. Gente, é uma viagem low cost, não é? Então é uma viagem pensada para os estudantes, né, Rafa? É isso, né? Aquilo. Foi a primeira viagem que eu me conectei com o Marrocos quando eu era estudante. É um pacote para estudante, né? Hoje a gente já tem um público bem diversificado, mas a maioria ainda é estudante daqui de Uhum. Portugal, da França, da Espanha também vem muito, né? De várias partes do mundo, da Europa, desculpa. Então todos os dias a gente tem saída para o deserto. Né? E aí tem uns grupos especiais, que é o grupo que vai com o Estude, sempre em dezembro. E é isso, assim, é uma viagem que te dá a oportunidade de uma imersão numa cultura muito diferente e que tá geograficamente muito perto aqui de Portugal. Então, É para menos de 2 horas o voo daqui pra lá, não é é? menos de 2 horas para você já entrar. Quando você sai já do avião, você já entra numa imersão, né? Parece que você abriu um portal e entrou em outro universo. É verdade, é verdade. E interessante porque é uma experiência que já tá tudo incluso, tá? Desde alguém lhe buscar no aeroporto até algumas refeições, não são todas as refeições, mas, por exemplo, o jantar no deserto, o acampamento, a gente tem foto, né, produção, do acampamento, para vocês verem Tá o lindo. nível da qualidade. Olha aqui, gente, é Deixa eu banheiro. ver. Essa foto aqui é importante que eu falei, a gente tem que mostrar, porque é banheiro com água quente. Sim. No meio do deserto. Tem mais fotos aí. Olha só que luxo. Chiquerésimo. mesmo. É Como ótimo. a gente tem o nosso próprio acampamento, a gente consegue oferecer para todo mundo um acampamento de nível que a gente pode dizer assim, luxury, por um Aham. valor low cost, né? Sim. Porque todas as tendas Olha a são festa. com WC dentro. Aham. Então você não tem aquele desconforto de, por exemplo, dezembro que é mais frio, de você ter que sair da tenda e usar um Sim. banheiro partilhado. É tudo dentro da sua Sim. tenda só para quem tá dividindo com você. Sim, tem aí camas individuais, camas de dupla, né? Uhum. Olha só quantas tendas aqui, né? Isso tudo já Sim, é hoje a gente já tem
tem 15 tendas. 15 tendas. É. E pronto, dá pra bastante gente. E é uma viagem ótima pra você ir com um grupo. Agora, se você não tem gente pra ir com você, também não tem problema, porque eu tenho certeza que na viagem você vai fazer amizade, porque é uma imersão e é uma cultura assim completamente diferente. Olha que lindíssimo. À noite. À noite, né? À noite que tem a festa do fogo também, tem o jantar. Olha, é muito bom, gente. É muito, muito, muito bom. É uma experiência, assim, inesquecível. Olha, cagar no meio do deserto. Eu pude dizer pra você que não precisa se preocupar. E quem tá ouvindo a gente pelo Spotify, o que tá rolando aqui é que eu tô mostrando as fotos do acampamento. Então, faz aí, depois que você tá ouvindo aqui a gente, depois vai lá pelo YouTube também pra assistir o material e ver também essas fotinhas e conhecer um pouco mais da cultura do Marrocos. E falando nisso, chegou aqui uma coisa pra gente, né, que a gente tá aqui dentro da cultura, que são tâmaras. É isso? O nome disso é tâmara? Tâmaras. Isso é uma fruta? É um azeitona? O que é Isso é isso? um fruto, na verdade, né? Ele tem uma Foca época aí, especial, que é em outubro. Tem uma cidade, um povoado que chama Arfud, que é o povoado que a gente passa com um tour antes de chegar no deserto, que é o povoado que o Said nasceu, né? E lá em outubro tem a festa das tâmaras. É o melhor lugar para se comprar tâmaras do Marrocos, é nesse povoado. E isso é uma fruta, então. Sim. E sabe que lá no Marrocos eu não provei, vai ser a primeira vez É uma agora. fruta e é uma fruta muito típica também e muito característica desse mundo islâmico, porque dizia, né, que o profeta Maomé quebrava o jejum do Ramadã comendo tâmaras, né? Então ela também tem um simbolismo especial, religioso, místico, né? Então tem oásis de tâmaras, a gente visita um, inclusive, né? Tem a vista panorâmica do oásis de Todra, que é um oásis de tâmara. Uhum. E é isso. Prova aí. Vamos provar. Deixa eu provar uma também. Vai. Chega. Oi? Isso é uma fruta cristalizada? Não, Ou ela assim mesmo? ela é assim mesmo. No Marrocos ela vai ser um pouco mais carnuda e Uhum. mais doce, É né? porque isso aqui é da Europa, né? Sabe Sim. como é que é, né? E aqui ela tá mais sequinha. Também tem assim lá, tem vários tipos de tâmara. Na verdade, ela tem uma série de qualidade, né? Então, ela vai ser, às vezes, mais sequinha, às vezes ela vai ser mais carnuda, às vezes ela vai ser... Nossa, mas é docinha. Tem umas que são pretinhas, assim, que os meninos lá do Marrocos gostam muito, que eles conseguem comer várias e não ficam se sentindo empanzinados logo de uma vez, diferente destas. E é uma fruta muito rica em glicose, né? Uhum. Então, por isso que ela também é muito usada na época do Ramadã, né? Pra quebra de jejum, exatamente por isso, né? Então, é usado também, assim, às vezes em sumos, em sucos, Uhum. Gente, olha, é muito bom. vitaminas. Parece não é o mesmo sabor, mas assim, me lembra bananada. Mas não aquela bananada cheia de açúcar, não. Sabe aquela bananada mais que tem na E Bahia? aí não tem açúcar, isso é só da fruta mesmo. Essa é só da fruta. Uhum. É muito docinha, parece uma bananada, uma goiabada, uma tamaradada. Não sei se existe isso, mas inventei agora. Olha, interessante. Essa frutinha que já veio aqui, olha, nossa produção é 5 estrelas, né? Já chegou aqui, ó, as tâmaras. Tâmaras fica muito bom também, uma dica pra quem gosta de tâmaras recheada de nozes ou recheada com morango. Fica delícia. Nossa, deve ser bom, que é um docinho com azedinho do morango, né? É incrível. Deve ficar muito bom. Muito bem. Todo mundo já conhece Marrocos pela novela do Clone, né? Gente, assim, Eu acho que depois do Clone, Marrocos, pelo menos eu vejo isso nos grupos, todo mundo sempre lembrava da novela do Clone, quando vai botar uma música no Instagram. salada, É. claro. Sim. E aquilo tudo é verdade mesmo? Foi filmado lá? Então, eu não me lembro se o Clone foi filmado no Marrocos, se pá, acho que foi filmado em estúdio, agora eu não tenho certeza. Uhum. Mas essa coisa do Inshallah é muito verdade, tá? É uma expressão muito usada, eles falam muito, Inshallah, até amanhã, é tudo Inshallah, Inshallah significa o quê? se Deus quiser. Então, assim, tá tudo na mão de Deus. A gente vai se ver amanhã, Inshallah. Tá reservado o hotel, Inshallah. Essa é a palavra. Legal. É tudo assim. Então, isso é verdade, né? Uhum. Pelas coisas que eu me lembro do Clone. Agora tem umas coisas que o pessoal dá uma forçada, assim, né? Mas que não são tão realidade. Mas, apesar disso, o Clone, eu acho que eu costumo dizer, a gente costuma brincar que faz mais pelo turismo do que o próprio ministro do turismo marroquino, né? Eita. Porque, né, trouxe muita gente, deu muita visibilidade, né? Tem um público brasileiro fiel, né? Porque, meu amor, a Globo também ajuda, né? Toda vez na reprise tá passando o Clone. Então... Obrigado, Globo! Sim, é isso.
É tipo assim, então, e é muito divertida a novela. E eu acho legal porque a novela tira um pouco esse estigma ruim, né, Uhum. do árabe, do Sim. Islã. Traz E o dessas cor, traz traz cor, alegria. traz alegria, traz o lado cômico, né? Porque era engraçado o Clone, né? Tinha umas partes engraçadas, né? E o espírito lá, Lucas e Jade, continua lá. E não. Olha que a produção já chegou aqui, sim, foi gravado lá. E eu? 40 dias em 5 cidades. A gravação. Ah, é verdade, desculpa. Agora ela falou 40 dias em 5 cidades, sim. Até a cidade de Fez, que tem a primeira universidade do mundo, onde tem o Kurtumi, que é onde curte o couro, que é o lugar. O Kurtumi tem várias cidades do Marrocos. Tem em Tetouan, tem em Marrakech, tem em Fez. Em Fez é o mais antigo e mais tradicional. Lá foram gravadas uma parte da novela O Clone também. É verdade. Obrigada por me Legal, refrescarem a olha memória. aí, olha aí. E dentro, e algumas dessas cidades faz parte aí dos tours, não é? Tem os tours Sim, de low as cost, tem expedições, os tours privativos, que é mais. geralmente passam em Fez. As expedições sempre, os tours privativos, como são personalizados, vai depender do que o cliente quer fazer. Legal. Mas sim, Fez eu acho uma cidade importante da gente visitar por isso, por ser a capital cultural, turística, né, do país Sim. e manter essa tradição. Já bem tô forte. recebendo umas curiosidades aqui. Olha, 2 câmeras pifaram na gravação do Clone por causa do calor de 53 graus. Ai, Globo, mas você também foi gravar no verão, né? Inexperiente, né? Não pode fazer Não isso, pode. né? Se tivesse falado com a Rafa aí, ó, Rafa Se Marrocos. tivesse me conhecido antes, É meu amor, verdade. Mas ela veio conhecer a Rafa depois, porque teve o Mundial que Dos teve o jogo clubes. do Flamengo, não é? Gente, o Flamengo foi parar no Marrocos. Não bastava a Jade, o Flamengo também foi. Foi, eu vi, a Rafa saiu no Fantástico. Tem aí um vídeo dela dando Ai, entrevista pra gente. Globo, chiquerésima aí. A gente falando que a Globo não notou ela, Aí, ó. notou sim. Olha aí, que linda. Tá com som, Nico. Foi incrível, gente. Olha aí o Said ali, né? Ali é o Said. Olha aí o Carlos pessoal. Gil é incrível. Eles são todos incríveis, assim. A Rafa ali colocou o pessoal da Globo pra tomar um chazinho, foi? Coloquei todo mundo. Legal. Gravei 2 dias, apareci 4 minutos. Isso, bem-vindo à Globo. Ódio. Mas tá aí, olha, rodando que nem o peão da casa própria. Parou logo a filmagem, logo assim, gente. Logo assim, culpa do Nico. Caramba, Aqui a produção é assim, a produção traz tâmara, mas depois ela bota você de bunda pro alto aqui na tela pra todo mundo ver. Ai, Mas foi uma experiência boa essa. Foi incrível porque eu nunca tinha gravado na televisão, né? Eu tava muito nervosa. E foi de repente, e assim, foi uma época de muita pressão, assim, porque era o Mundial dos Clubes, assim, foi todo mundo indo pro Marrocos ao mesmo tempo. E a gente teve que ter estrutura pra receber todo mundo, né? Teve que se virar nos 30. Caramba. Então, assim, foram 700 pessoas em 15 dias. Meu Deus, e foi de uma hora pra outra ou o E pessoal foi de uma começou a hora se pra planejar outra. com antecedência? Foi de uma hora pra outra, porque no Marrocos é assim, meu amor, o rei decide a hora que ele quer, o que ele quer, ele muda a hora que ele quer. Então, era tudo pra ser em Marrakech, em Agadir, faltando, tipo, 10 dias pro Mundial dos Clubes, ele mudou. Pra Rabat e Tanger. É Que é do lado sério? oposto do país. E aí? E aí, todo mundo com passagem comprada pra Marrakech, e aí a gente tendo que se virar, e a gente não conseguia se programar pra lançar pacote de viagem, porque eu não tinha certeza de onde ia ser as cidades, e aí com medo de reservar o hotel e ter que desmarcar e ter que pagar. Foi isso. Que né? doideira, Mas eu amo o Rafa. rei, ele é incrível. Eu não posso Alô, falar mal rei. dele. Não posso A falar gente mal te dele. ama, rei. Aqui, ó, vou fazer um coraçãozinho pra ele aqui, ó. Coraçãozinho pro rei. É tipo assim. Mas eu fiquei sabendo que tem fotos, né? Fiquei sabendo porque eu vi lá também, tem foto do rei em tudo quanto é lugar, né? É, né? Como é um sistema monárquico, né? Então a gente tem a Todo foto mundo tem que amar o rei. É. É bem assim. É sobre isso. Não pode nem falar nada. Gente, Já era... falou demais. Já, rei, um beijo pra... Não pode mandar beijo pro rei, não. Um abraço, rei, um abraço. Mas é legal, mudou as coisas, mas aí no final da história deu tudo certo. Mas no final, né, apesar do... E assim, todo mundo sentiu esse caos, assim, porque foi um caos pro turista, foi um caos porque já tinha gente comprado a passagem. Aham. Né? Imagina, você compra passagem pra Marrakech, o jogo principal vai ser numa cidade de 8 horas de Marrakech de carro. E o voo interno no Marrocos não é uma coisa que funciona, assim,
às Mil Maravilhas. Caramba. Então, foi Vocês isso. levaram todo mundo pra lá de ônibus, de carro, como é E que aí foi? foi isso, foi essa loucura, um monte de tour privado e tour em grupo saindo e transfer, porque assim, comecei a ter demandas diferentes, né? Porque as pessoas não queriam pacotes de viagem só. Elas queriam pacotes de viagens que fossem adequados aos dias que tivessem os jogos e as cidades que elas iam chegar. Então, por exemplo, a pessoa chegava em Marrakech, o jogo era em Tanger e ela queria um pacote. E aí era assim, um jogo era em Tanger, aí 2 dias tinha outro jogo em Rabat e eu tinha que me virar nos 30 pra fazer um pacote de viagem. Que ela tivesse próxima, que fosse interessante e agradável, que ela não viajasse tanto. Era assim, né? Então, assim, Caramba. foi uma demanda que eu falei assim, oi? Foi Tipo mais assim, de um foi jogo, tropa de então. elite, pede pra sair agora! Ou aguenta. Foi tipo isso. E no meio disso, tu tava gravando com a Globo. E no meio disso, a Globo. Aí a Globo virou pra mim, querida, quer gravar, quer aparecer? Então é agora o seu momento. Eita. Ou agarra ou não agarra. Então foi isso, né? Tipo... Antes, graças a Deus, a Globo resolveu, foi sensata, né? Gravou antes do Mundial dos Clubes, pra sair a reportagem antes. Então, tipo assim, tava, né? Pagando incêndio todo dia, o caos acontecendo atrás de mim, mas eu tava lá, pleníssima. Claro, olá, boa noite, Olá, fulano. tá tudo bem? Não sei o quê. Foi um close. Né? E aí, foi incrível, né? Tipo, o pessoal que foi o Carlos Gil, o Guilherme, que foi o produtor que me descobriu, né? Que começou a falar comigo, né? Porque o produtor, ele tem isso, ele vai caçando, né? Histórias e pessoas para as reportagens, né? Então, eu sou muito grata ao Guilherme Oliveira, obrigada, por ter falado comigo, por ter entrado em contato, né? Por ter... Ele pensou primeiro de convidar o marroquino que torcia para o Flamengo, aí depois de convidar uma pessoa que morava em Tanger, uma pessoa que morava em Rabat. E eu tava ajudando ele, né, nessa missão. E aí, de repente, ele vira pra mim, você não quer fazer? Você não quer me apresentar Rabat? Tipo, do nada, assim, faltando 10 dias pro Mundial, você não quer apresentar a capital do país que vai ser o Mundial dos Clubes? Eu te falei, oi? Que moral, não é? E pra todo mundo ver. Sim. E aí, aí depois, era outra pessoa que ia apresentar a Tanger, ele falou assim, você não quer fazer os dois? Então eu falei assim, ok, assim, na verdade fiquei muito ansiosa e muito nervosa, porque eu entrei na missão e falei, gente, eu tenho que saber tudo da cidade. E aí vão me perguntar, e se eu não souber, imagina. E na verdade era Sim. muito mais tranquilo, né? Era uma apresentação muito mais informal, de tipo, ter alguém local que trabalha com isso e faz isso. Aham. Mas foi incrível, eles são incríveis. Foi uma experiência muito bacana de gravar para uma câmera televisiva, né? Tipo, com... É uma outra pegada Sim, diferente, né? sim. E fora, não foi uma coisa que me trouxe muitos clientes, mas foi uma coisa que, pra quem já conhece meu trabalho, ou pra quem venha conhecer meu trabalho, traz muita validação, Sim. né? É quase o selinho azul do Instagram. É, eu lembro que todo mundo tava te marcando no Fantástico. Sim. Olha, Rafa no Fantástico. Sim, a família, gente da família, gente que eu não via, aquele vizinho de 100 anos atrás, eu te via... Aí todo mundo aparece, né? É. Todo mundo aparece. Nessa altura você já tava morando no Marrocos ou não? Você ainda tava morando aqui no Porto? Eu tava morando. Foi logo assim. Então, assim, foi tudo de uma vez, gente. Ainda nem acabou o ano. E já aconteceu tudo isso. Foi tudo de uma vez. Eu mudei pro Marrocos, aí veio a Globo, aí foram 700 pessoas em fevereiro. E aí o Rafa Marrocos começou a crescer, né? Mas é isso, crescimento dói, mas faz bem. Tem que ser, não é? Tem que ser. Deixa eu ver aqui, a gente tem mais perguntinhas, Tá. perguntinhas rápidas, que é pro nosso jogo das bandeiras. Ai, meu Deus. Agora você vai ter aqui as 3 bandeiras, olha aqui, que é Marrocos. Sim. Tá meio estranha essa estrela do Marrocos aqui. Tá de cabeça. Tá. Ai, meu Deus. Tá de cabeça. É assim, ó, então. Pera lá. Olha, o rei não pode ver, não. O rei, pelo amor... Desculpa, rei. Foi mal. Ó, a bandeira assim, Portugal e o Brasil. E aí você vai levantar a bandeira do que você acha que é melhor. Toma, e agora que a gente vai... Então, segura essa bandeira aí que é tua. Ok. Vira a bandeira pro lado da câmera. Assim. Tá. Se Porque eu vira sou que um ninguém pouco mandou lenta, gente. você viver nesses 3 países, agora tem que administrar. Tá. Olha, Rafa, a gente quer saber a melhor comida. Tempo! A melhor comida? Com certeza. Brasil. Pim, ponto pro Brasil! E o melhor destino turístico pra passear. E Meu aí? amor, isso aqui. Marrocos! Inxalá! Inxalá. Muito cuscuz. Muito cuscuz. Melhor aventura que Melhor você já aventura? viveu da sua vida. Ai, que difícil. Vou levantar as 3. E melhores praias. Melhores praias? Ui, Páreo Duro, hein? Nem venha levantar de Portugal, que a praia que é muito gelada. Páreo Duro. Isso aqui, pra mim, é muito Páreo Duro. Porque Marrocos tem praias incríveis. É. E o Brasil também. Então, os dois. A água lá é gelada?
Nem sempre. Agora no verão, nas praias do Atlântico Sul, tá de boa. Tá tranquilo. Então, tem praias incríveis. Marrocos não é só deserto, tá? É um país incrível, praia, cachoeira. Ok, parou pro problema. Legal. E pra comer doces, melhores doces. Brasil, gente, com certeza. Lá não Portugal tem só tem doce de ovo. Não, Você gente. vai comer um bolo de chocolate achando que é recheio de brigadeiro, é de ovo. É então de não. ovo. Portugal, a gente te ama, tá bem? Não, amo, mas doce é melhor o Brasil, com certeza. Brasil, eu já esqueci de contar aí pra ver quem tá. Mas deve estar aparecendo aí na tela o placar, como é que tá. E agora o que, gente? Aqui, melhor qualidade de vida. Portugal, imbatível, meu amor. Qualidade Olha de aí. vida, Portugal, em Porto, tá? Eu Ganhou disse pro- Portugal que a gente amava. Eu falei. Eu amo, gente, eu não nego, mas, né? Tá aí. E depois, mais barato pra se viver. Pra se viver. E difícil, hein? Páreo duro isso aqui, hein? Mais barato pra se viver. Que Marrocos também, meu amor, não é baratinho, não. Tá caro as coisas Tá lá? caro, tá tipo assim, estilo Portugal. Caramba. Olha, não sei te dizer o mais barato pra se viver, não. Porque eu acho que ainda é Portugal. Porque o mercado no Marrocos eu acho bem caro umas coisas. Caramba, e tu Ah, não. encontra tudo lá no mercado? As coisas que você precisa? Como é que tá sendo esse período pra você? Ou você tá só almoçando tâmara? Tâmara no almoço e no jantar. Imagina, ia ficar, né? Não, Tâmara e cuscuz. Tâmara e cuscuz, é isso. Tagine. Eita, meu Deus. Ai, gente, eu não aguento. Marrocos tem esse problema das pessoas comerem a mesma coisa sempre. Você pergunta pros meninos, vocês comeram ontem? Tagine. Vocês almoçaram hoje? Tagine. Que vocês vão almoçar amanhã? Tagine. Eu falei, gente, pelo amor de Deus. Vamos dar uma variada. Não é? Vamos dar uma Aí variada. dá uma variada pra, como é que chama o prato? Ramila, não sei. Mas que também é uma variação de tagine, entendeu? É Aham. tudo... Eu falo, gente, não dá. Mas sim, eu encontro coisas no mercado. Tem muito restaurante internacional, principalmente nas grandes cidades. E muitas comidas boas, mas caro, né? Sim, Marrakech não é uma cidade baratinha, sim. né? Então, Não, o mercado Carrefour, que é a grande marca que tem lá, também não é muito baratinho. Aqui em Portugal, a gente ainda tem uma qualidade de vida em relação a acesso melhor, eu acho. E até porque a gente tá falando de um país, né, na África, que tem uma série de questões, né, diferente da Europa em si, né. Lembrando que Portugal tá na União Europeia, então isso faz que muita coisa seja diferente, Sim. né, do que é na América Latina e do que é na África, né. Não digo melhor nem pior, mas diferente, né. Uhum. Então, sim, tô tendo uma dificuldade pra morar no Marrocos diferente de frequentar o Marrocos por 6 anos, né. Pois, Então- conta o que você tá sentindo agora. Porque antes você sempre ia e voltava ao Marrocos, mas a sua base era Portugal. E agora você tá vivendo lá. O Exato. que você sente isso de diferente? Quando a gente migra para um país, a gente. Primeiro, vamos pensar num iceberg, tá? No iceberg, ele tem a ponta dele, que é aquilo que você vê de cara, que é a comida, que é o jeito das pessoas, que são os pontos turísticos, né? Que são as coisas que fazem você se apaixonar pelo país, né? E depois, quando você vai, o iceberg, ele tá mais encoberto, né? Você tem a parte média da cultura e a parte mais profunda da cultura que você só vai conseguir entender quando você tá naquele país. Então, agora eu tô entre antes eu tava entre a pontinha do iceberg e o meio, agora eu tô entre o meio e a parte mais profunda, né? Então, eu tô aprendendo como são as relações entre as pessoas, entre homem e mulher, de negócios mais profundos, né? Do dia a dia, das burocracias, né? Da alimentação, enfim. Que é diferente de você estar lá de visita, né? Então, assim, causa impacto. Da mesma maneira que me causou impacto e que me causou desafios quando eu vim pra Portugal. Até Sim. porque conhecia Portugal nessa pontinha do iceberg. Não Sim. conhecia ele, né? Do meio pro fim. Então, Marrocos tá sendo essa mesma coisa. Apesar de eu conhecer o país, né? Ter uma intimidade com a cultura, é diferente, né? Agora eu tenho problemas que eu não tinha antes. De alugar um apartamento, de comprar um apartamento, de me locomover na cidade diariamente, de fazer compras, de fazer documentação, né? De me irritar com a empresa que vai me levar ao Wi-Fi, né? Que todo lugar irrita, gente. Todo lugar, lugar. Brasil, Portugal, todo lugar é Nossa irritante. Senhora. E lá o pessoal fica ligando também pro telefone pra te oferecer plano? Mandando mensagem. É sério? A pessoa que mais me manda mensagem, eu quero dizer aqui agora, é a empresa de telefone marroquina, chama Inui. É a pessoa que mais me manda mensagem, obrigada. Meu Deus do Porque céu. é todo dia uma mensagem.
né? E eu não entendo nada, queria dizer que eu não entendo nada, porque tá em árabe, então, querida, você tá falando com ninguém. Mas, mas é isso. Tu não sabe nem se é importante a Eu não comunicação, sei se não se é né? importante, né? Eu só sei o dia que tem que pagar a mensalidade, eu aviso aqui, por favor, alguém paga pra mim, porque eu também não sei. Então, assim, no Marrocos, eu tô tendo uma dificuldade porque eu sou muito independente, né? Tipo, sempre fiz minhas coisas sozinha. Minha mãe me ensinou muito isso, né? Minha mãe era muito firme comigo porque ela me criou sozinha, então ela virava pra mim e falou assim: você só vai pedir ajuda no exercício de casa quando você tentou fazer de todas as formas e não conseguiu. Eita. Então, assim, é isso. A minha vida sempre foi assim. Você vai tentar primeiro fazer tudo, né? De todas as formas, antes de você ficar pedindo ajuda e ficar solicitando os outros a todo momento. Né? O que foi ótimo por um lado e péssimo por outro, né? Porque você precisa de ajuda, todo Sim, mundo é precisa. verdade. Alô, terapia. A aloterapia no estúdio em Portugal, né? Os traumas de infância. Mas assim, foi muito bom por um lado, porque foi essa firmeza que me trouxe até aqui. E são coisas, né, que depois você vai vendo que você não pode tudo sozinha e nem deve fazer tudo sozinha. Uhum. E graças a Deus, eu não faço tudo sozinha hoje, né? Eu não seria quem eu sou sem a minha equipe maravilhosa, né? Que tá lá no Marrocos, que hoje também tá comigo na parte online. Sim. E que vai entrar mais gente, inshallah, futuramente. São muitas pessoas já trabalhando contigo, né, Rafa? Quantas pessoas? Ah, no Marrocos são umas 10 e comigo online são umas 2. Aham, É é tipo bastante isso. coisa. É bastante coisa. E aí é isso, assim, foi ótimo por um lado, eu sou muito grata, porque foi essa firmeza dela e essa coisa de que, né, que a gente pode mesmo e tem que buscar as soluções daquilo que a gente quer e correr atrás, se esforçar, né? Eu acho que é Uhum. muito ligado ao esforço, né, de você correr atrás dos seus sonhos. Essa coisa que ela me ensinou, essa firmeza. Então, foi o que me trouxe até aqui. Mas por que eu tava falando isso? Porque você estava contando dos desafios que você está tendo no Marrocos agora para viver, que é a diferença da vida e do passeio. Aí é isso. Essa criação que a minha mãe me deu me fez muito independente. Então, no Marrocos, eu entrei num outro lugar que me faz ser dependente um pouco das pessoas, primeiro pelo desafio da língua. Quando você não sabe a língua é a primeira expressão de cultura de um país, de um povo. Então, quando você não sabe a Olha a língua... pedagogia aí, olha a pedagoga. Não nego, tá no sangue e tá no estudo, meu amor. Então quando você não sabe a língua, você tem um desafio muito maior, Sim. né? As coisas são mais difíceis. Outro dia eu tava procurando fermento no mercado. Eu não entendo nada de francês, né? Não é só árabe. Minha filha, eu perguntei para um homem, o homem não entendia o que era. Eu mostrei uma foto do pó royal, ele, que é isso? Porque a gente acha, né, que fermento é pó royal. Eu, pó royal aqui, como é que você não tá entendendo? Eu só quero fazer um bolo de banana fit pra minha dieta, me ajuda a ser fit. E o homem falou, gente, que é isso? Que é isso? Eu falei, gente, vou botar em francês. Aí mostrei pra ele, aqui, querida, é isso que eu quero. Aí ele virou pra mim e falou assim, aqui, na minha frente, o negócio. E como que chamava em árabe fermento? Tu lembra? Não, é em francês, porque lá a língua oficial é árabe em francês. Não sei pronunciar. Ah, é árabe com francês. Já não bastasse uma dificuldade, são duas. São duas, né? Então, assim, é isso. Tem essa coisa da língua que limita um pouco, que Portugal é muito mais fácil pra gente que vem do Brasil. Sim. Porque, né, a nossa língua mãe é o português. Então, você chega aqui, apesar de você ter uma rateada no início, né? Porque é diferente, né? O sotaque, pois, ora, mas pois. logo você se acostume quando você vê você tá falando foda-se, caralho. E é isso. Bem Porto, né? Bem Porto mesmo. Gente, olha, foi um prazer receber a Rafa aqui no nosso podcast. Antes da gente terminar, vamos aqui com a nossa lâmpada mágica que eu trouxe. Que eu trouxe essa daqui lá do Marrocos, ela é lindíssima. E agora, Rafa, imagina que você encontrou essa lâmpada e você alisou ela. E saiu aí um gênio que você pode ter 3 desejos. Só que o seu desejo vai ter que ser para cada país. Um pro Brasil, um para Portugal e um pro Marrocos. E o que você mudaria em cada um deles? Vamos começar pelo Brasil. O meu desejo tem que ser uma mudança em cada... Sim, o que você pediria pro gênio da lâmpada mágica pra mudar em cada um desses países? A começar pelo Brasil. Que difícil! Filha, você é pedagoga. Você que lute. Pedagoga ela. É pedagoga. Concursada ou contratada? Já viu essa Eles piada? perguntam isso? Não é uma piada, É um meme. Tô desatualizado. Ô, produção, da próxima a gente traz os memes aqui pra passar na televisão. Acho que tem que ter um quadro aqui pro convidado e trazer um meme pra me perguntar. Gente, uma mudança no Brasil... Ai, que difícil, né? Pode ser da burocracia, pode ser do impacto social, pode ser... Eu vou falar da minha classe, dos professores. Né, tipo, uma mudança em um sonho, um pedido pro gênio da lâmpada marroquina, era que os professores tivessem uma carreira, né, de prestígio e valorizada no nosso país.
porque são um dos pontos mais importantes, né, Sim. para o crescimento, para a formação Sim. da gente, tanta coisa que a gente aprende. Eu imagino isso porque tantos professores, o professor tem uma função muito importante de expandir os horizontes dos alunos que ele tem. Então, a gente nasce muito com essa crença limitante, né, onde a gente tem um limite. Eu vim do Rio, mas eu vim de Duque de Caxias, eu vim de uma região que não é lá aquele cenário de novela que a Globo mostra. Inclusive, a gente tá falando tanto da Globo nesse episódio Globo aqui, tá né? bombando. Alô, Globo! Plim, A Copa vai ser no Marrocos, hein? Tô aqui. Olha aí, Globo. Então, a gente vai aprendendo tanto de crescer com essas limitações, ou de pelo menos não saber que existe um mundo ali fora, né, depois daquele horizonte. Então, realmente, os professores aí merecem ser valorizados, e é, assim, uma função, né, de grande prestígio. Portanto, o meu carinho, o meu beijo, o meu abraço aí para todos os professores que estão assistindo a gente, que eu sei que tem muito professor assistindo aqui, e eu tô me preparando para ser professor também, por isso que eu tô no doutorado, pra gente dar aula em universidade. Quero manter perto das cabecinhas estourando dentro da faculdade. E agora, falando disso tudo, no Marrocos, Rafa, o que você mudaria no Marrocos? A língua, a língua. Tem que ter cuidado com o rei. O rei. O que eu mudaria no Marrocos? Corta essa parte. Corta. Nem bota isso. O que eu mudaria no Marrocos? Nada, ela não mudaria nada. Nada, é perfeito. Difícil, gente. Porque eu me coloco muito num lugar, assim, tipo, de não julgar, sabe? É uma Sim. cultura, né? Então, é um pouco difícil pensar no que eu mudaria, mas talvez o que eu mudaria fosse uma questão da educação mesmo, né? Tipo, eu vejo que muitas crianças, né, quanto mais pobres, elas têm menos acesso. Na verdade, elas têm acesso, mas elas não continuam os estudos, né? Elas começam a trabalhar muito cedo. Eu saí de um exemplo disso, né? Eu saí de um grande empreendedor que hoje, né, tem negócios próprios, bens próprios, mas foi uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar porque ele teve que trabalhar muito cedo, né? Então, por que eu tô falando dessa questão do estudo? Não só por causa da formação, mas foi porque aquilo que a gente falou já no início, né? Mesmo sendo repetitiva, prolixa, é o que me trouxe até aqui, né? Se eu não tivesse abrido a porta da universidade e do estudo, se eu não tivesse me empenhado para esse lado da minha vida, eu não estaria onde eu tô hoje. Então, acho que isso, né? Eu queria ver essas crianças marroquinas, né, com acesso à educação formal mesmo, melhor e mais disponível para elas. Legal. Acho que é Boa. isso. Isso transforma o mundo, né, gente? Educação é o que transforma o mundo e é o que a gente acredita que também no Estude em Portugal é um desafio para muita gente, mas para além disso, é abrir esses horizontes. Eu sei o quanto isso foi importante para mim e eu sei o quanto isso pode impactar e mudar a sua vida também. O estudo acaba sendo a justificativa para abrir uma porta de um novo mundo que você pode gostar ou não. Basta você estar preparado para essa mudança e se planejar para poder fazer isso. Agora, falando de Portugal, para a gente concluir aqui, qual seria a principal mudança que você faria em Portugal? Você faria não, né? Você pediria ao gênio da lâmpada para fazer. O gênio da lâmpada em Portugal. Tirar o ovo do doce. Exatamente isso que eu pensei. Eu falei, gente, por favor, quando vocês façam um bolo de brigadeiro com recheio de brigadeiro. Para de frustrar as pessoas que não gostam de ovo, pão de ló e ovo. Para com esse negócio. Brincadeira, mas acho que assim, Portugal, né, uma mudança para Portugal. Pode ficar tranquilo que aqui não tem rei, não. É verdade. Não tem. Difícil. Eu sinto que eu peguei a Rafa com esse jogo. Esse jogo tá difícil pra mim, gente, porque tem lados que eu sou muito, né, assim, mas tem lados que eu sou muito séria, assim, bate. Então vamos deixar no ovo? Vamos deixar no ovo, né? Eu acho que é isso. Botar mais leite condensado nas coisas. Botar mais leite condensado. Eu acho que o Leite Moça devia fazer uma parceria com o governo português para trazer mais leite moça do que brasileiro. Eu acho que era certo. Olha, a partir de hoje é Leite Moça em Portugal, não é mais Estúdio em Portugal. Leite Moça em Portugal é a nossa bandeira aqui. É isso. Por favor.
Venha, o leite moça. Ah, gente, tem a leite moça aqui? Não, não tem, né? Ou tem? Não sei, eu acho Não que sei. tem. Tem. É, também não Mas sei. eu acho que tem que abrir mais, né? É, né? Mercontinente, Pingo Doce, Vai- as redes do mercado. Tem que parar de ser uma foco só de mercado do Brasil. A gente tem que vender em todas as redes, fácil acesso, nas É barraquinhas. verdade, porque os No chinês, na loja do euro. Tem que ter Olha, leite moça. é verdade, porque os É por portugueses isso. gostam dos brigadeiros também. É uma delícia, isso. todo mundo quer. É isso. Gente, olha, ficou aí o apelo para o governo português. Esse aqui é um espaço sério para poder a gente tratar aqui no nosso Portugal Podcast. E Rafa, muitíssimo obrigado Obrigada pela sua eu. presença aqui. A gente se encontra novamente no Marrocos Inshallah. e com todos que estão assistindo a gente, que vão vir junto para essa viagem. Eu deixo aqui o convite e, a depender de quando você está assistindo isso aqui, entre em contato com a nossa equipe para descobrir aí quais são as próximas datas e tudo mais, para pegar o contato da Rafa. Entre em contato com a gente que a gente vai seguir falando ou pelo WhatsApp ou pelo nosso Instagram. Qual é a mensagem final que você deixa pro pessoal aí de despedida? Gente, Ah, mensagem e final. antes, junto com a sua Conta. mensagem final, uma coisa que eu quero aproveitar e perguntar pra você. O livro que você indica para as pessoas assistirem, assim, um livro que você... Assistirem, não, lerem, né? Um livro, assim, que você gostou muito. Porque, pô, Gostei uma muito. pedagoga aqui, a gente tem que aproveitar isso, né? Tem um livro de uma autora portuguesa que eu li muito e que mudou muito a minha monografia, que é da Grada Quilomba. Ai, meu Deus, agora qual é o nome? Ai, me fugiu o nome. Olha aí no Google, rápido. Grada Quilomba, gente. A autora é Grada Quilomba, ela é portuguesa. E foi um livro que mudou, assim, a minha graduação e me abriu a cabeça para vários pontos e várias questões. E é incrível. E ele é um livro fácil de ler, ele é pequenininho, mas agora me fugiu só o título dele, deixa eu Também ver. não apareceu aqui, mas ela é de Angola, olha. Angola e São Tomé e Príncipe. Raízes em Angola e São Tomé e Príncipe. É uma escritora, não é? Você botou o quê? Livro? É uma escritora e acadêmica aqui. Ela morou... Memórias de Plantação. Tá aqui, logo o livro, é o primeiro que aparece dela. Então eu indico esse livro pra vocês. Pra quem vem pra Portugal estudar, ou pra quem é acadêmico e gosta dessas áreas que eu mencionei durante a entrevista, chama Memórias de Plantação, da Grada Quilomba. Tá? Vale Legal. muito a pena. Além de autora, estudiosa, ela também faz performances, faz arte, então Olha vale aí. muito a pena acompanhar. Ó, episódios de racismo cotidiano. Sim, é incrível. Ela fala muito. O livro é uma bibliografia dela também. Biografia dela, desculpa. E ela vai contando também sobre a vida dela e sobre a história dela, trazendo pontos acadêmicos. Então é muito interessante, né? Eu usei muito na minha tese e vale muito a pena. Legal, legal. E a mensagem final pro pessoal que tá assistindo a gente em casa? A mensagem final é. Shukran. Shukran, Habib. Nos vemos no Marrocos, mas é tipo, não desistam, né, daquilo que vocês sonham pra vida de vocês. Dá trabalho, sonhar pequeno, e dá trabalho, sonhar grande, então sonhem grande, tá? Beijo, Habibs. É isso, pessoal. Eu te espero no próximo episódio aqui no nosso Portugal Podcast. Um beijo, um abraço. Não se esqueça de curtir, partilhar, essas coisas todas que tem que fazer pro canal bombar. E eu te espero no próximo vídeo, próxima semana. Até lá, tchau!